Olá, senhores e senhoras, estamos aí com mais uma aula adicional do nosso treinamento eletrônica avançada para smartphones. Hoje falaremos do termistor, vulgarmente conhecido como resistor térmico. Então, no próprio nome já temos a sua principal característica, que é variar a sua resistência de acordo com a temperatura. Então, os termistores TH podem variar a sua resistência de acordo com a temperatura. Podemos ter dois tipos de resistores térmicos. O resistor térmico, chamado termistor PTC, e o resistor térmico, chamado NTC. Quais são as suas diferenças? Bem, primeiro, o resistor PTC tem uma variação positiva em relação à temperatura. Isso quer dizer que ele aumenta a sua resistência de acordo com a temperatura aplicada. Quanto mais quente, maior vai ser a sua resistência. Já o NTC, negativo, termal, coeficiente, quer dizer que ele varia a resistência para baixo, ele diminui a resistência quanto mais quente ele está. Então, essas são as duas principais diferenças. O PTC aumenta a resistência com o aumento da temperatura e o NTC diminui a resistência com o aumento da temperatura. Aí basta saber a sua aplicação para usarmos os PTC ou o NTC. Normalmente nos nossos smartphones nós temos os NTCs, mas por que ter NTC, resistor térmico, na nossa board? Primeiro, para monitorar a temperatura dos componentes que recebem alta corrente. Então a primeira função que eu tenho que ter os NTCs é monitorar a temperatura dos componentes que mais dissipam potência na board. Então nós vamos ter aí vários NTCs na board, próximos aos PAs, os Power Amplifiers, próximos aos Power Managers, próximos ao estroboscópio da lâmpada LED flash. Então, na maioria dos componentes que consomem muita corrente, eu vou ter uma dissipação térmica alta. E esses componentes, os NTCs, vão ler a temperatura e informar para a CPU se existe uma anomalia na temperatura, consequentemente, um alto consumo. Aí é que está o problema. Muitas vezes eu não tenho alto consumo e não tenho uma dissipação alta de temperatura, e esses componentes indicam erro. Por exemplo, escreve assim: o seu telefone está muito quente, precisa esfriar. O primeiro ponto na manutenção é saber se o NTC está indicando o excesso de temperatura de forma real. Então você vai medir o consumo de corrente. Se o consumo de corrente estiver no padrão, não existe alto consumo na sua board. É uma falha do componente sensor de temperatura. Então esse é o primeiro ponto. Certifique-se que realmente o seu componente está bom. Ou seja, se ele está tendo um alto consumo na board, obviamente o NTC vai indicar que está com a temperatura alta. Agora, se o consumo está normal e o NTC indica que está com a temperatura alta, existe algo errado no seu NTC, que é bem comum danificar. Então a gente tem que ficar muito atento, porque nos aparelhos Samsung, Motorola, com carregamento wireless, por exemplo, nós também temos NTCs no back housing. E se você não montar o NTC direito, alguns aparelhos podem ter interrupção, pode não deixar seu aparelho ligar ou mesmo carregar. Ele indica bateria quente, precisa esfriar ou excesso de temperatura. Então fique atento a esse macete aí. Indicou temperatura? Se tem temperatura alta, tem alto consumo. Potência é igual tensão vezes a corrente. Se dissipa a temperatura, tem alta corrente. Então meça o consumo do seu aparelho. O consumo está normal? É defeito físico do sensor de temperatura NTC. Lembrando, o NTC varia a resistência para baixo conforme a temperatura aumenta. Você pode pegar o seu multímetro na escala de ohms, normalmente o NTC é em torno de 10k ohms, com a sua placa desligada, coloque na escala de 20k, coloque nos terminais do seu multímetro, nos leads do NTC. Aqueça levemente o NTC com a temperatura de 50 graus no seu ar quente, 100 graus no regulado, saindo 100 graus no seu bico, e você verá que a resistência vai variar de forma negativa, tá? Então esse é um teste básico do NTC. Bem, a simbologia do NTC é um pouco diferente do resistor. Nós temos esse ponto aqui, ó, que é a simbologia do NTC. E aqui nós temos a variação do NTC, onde eu tenho o NTC que varia Quanto maior a temperatura, menor a resistência. E do lado direito aqui o PTC,
que aumenta a resistência conforme aumenta a temperatura. A gente pode ver aqui que a resistência está aumentando com a temperatura aumenta. Então eu tenho aí NTC e PTC. Popularmente nos nossos smartphones nós vamos usar NTCs. Bem, aqui eu tenho um exemplo do iPhone 7 Plus, onde eu tenho o NTC, que é o R2001. Você pode ver que a simbologia aqui é um pouco diferente. A Apple costuma alterar um pouco a simbologia do SI com o sistema internacional, então ela faz simbologia específica. Então esse símbolo aqui, ó, é o NTC R2001 da câmera frontal. Aqui é o NTC da câmera traseira. Aqui é o NTC, o R2003 do PA. E aqui é o NTC, o R2004 do AP, do processador. Então eu tenho 4 NTCs aqui que vão ligar no Power Manager e informar por Power Manager se a temperatura desses 4 componentes estão padrão, ok? Caso um desses componentes altere, vai indicar alta temperatura mesmo sem estar. Porém, eu tenho que ficar atento, igual eu falei, no consumo de corrente. Muitas vezes o PA está esquentando mesmo e o NTC vai dar informação ao Power Manager que o PA está com alta temperatura. Então fique atento nisso. Nos capacitores, em paralelo com o NTC, nos componentes, no próprio NTC, que é um resistor térmico, o R2001, R2002, R2003, e o valor deles aí dá para você ver que é 10 k ohms, 1% de tolerância. Então ele está bem próximo do PMU, está no Room PMU, ele está próximo ao PMU. Então essa aí é a nossa parte de iPhone. Agora nós temos aqui também os termistores no Samsung. É muito comum nos aparelhos Samsung também apresentar erro de temperatura. Todas estão ligadas ao termistor, que a Samsung chama de TH, que é TH, o termistor em inglês. Então aqui eu tenho, por exemplo, o J500, o termistor, a indicação do termistor, TH4000, TH3000, TH1000. Então eu tenho vários sensores de temperatura na board. Então muito obrigado pela aula extra, um grande abraço, até a próxima.